sei que nossos dias não são dias, viram horas, tudo passa, quase que nem dá pra ver. E até que nossos dias de repente vai vendo, não vejo a hora de fazer sentir, de olhar explodir. Vai vendo, chegou a hora de ser vezes mil, de ocupar o Brasil. Pode ser até minha rua, tem que ser verdade nua, que faça dos olhos sem rumo piscina de água corrente, que faça e altere o prumo pra um lado diferente. Vai vendo, vai vendo. Que horas eu entro, que dia, que mês, quando é minha vez? Passou do momento, sei lá, talvez tô com vocês. Meus amigos chamam de irmão, já sou muita gratidão. Não me importam os trocados, tenho sim observado que é uma tal de outra questão. Não me importam os trocados, tenho sim observado que é uma tal de outra questão. Não me importam os trocados, tenho sim observado que é uma tal de outra questão. Quero ver nossos bocados de contos anotados transformados em canção. Toda noite lado a lado, canta meio alucinado, grande realização. Vai vendo, vai vendo. Pessoal de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Meu nome é Leonardo Vitor. Atrás de mim aqui a nossa diretora Paola Bernardino. Estamos mais uma vez aqui no Estúdio Toca, em Belém do Pará, para mais um episódio do nosso podcast, o Pod Toca. E aqui na minha frente, na nossa frente, você que já está aí em casa, deixa eu parar aqui esse papo para avisar você, né? Nós estamos fazendo uma campanha de financiamento no nosso canal. Então você que está chegando agora, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, né? O sininho do vídeo. E também comente, compartilhe nas suas redes sociais esse episódio belíssimo que nós vamos ter aqui, uma entrevista com uma banda de Belém do Pará, que na verdade se projeta para o mundo inteiro, né? É uma banda que eu já até comentei com vocês ainda agora aqui, né? Um pessoal que faz um trabalho que é mundial, que é muito globalizado em relação à música alternativa, né? Ao rock, inclusive. E, sem mais delongas, né? Se apresentem, por favor. Quem são vocês aí para o nosso público que está conhecendo? Salve, salve! Nós somos a Joana Marte, eu sou o Bruno, esse é o Leonardo Chaves, que ele é o Rubens Guilhom, e a Joana Marte é isso aí. Beleza. Vamos lá. Cara, a gente se vendeu. Por isso que a gente é globalizado. As grandes bandas de rock são acusadas disso, né? De serem vendidas, estarem vendidas, né? Cara, deixa eu falar aqui com vocês uma coisa, né? A gente tem uma entrevista com 3 blocos, a gente tá fazendo agora essa estrutura até pra gente dinamizar mais nossa conversa também e ter possibilidades. Aqui são 3, né? Vamos entrevistar 3 artistas. A gente tá fazendo só, geralmente com um, então o papo fica mais direto, né? Aqui a gente vai ter que trabalhar uma dinâmica diferente hoje. Eu quero começar a nossa entrevista falando um pouco sobre esse início de carreira de vocês. Logicamente, vocês são artistas que vieram também de processos diferentes. São 3 pessoas diferentes, não sei se são irmãos, não. Não são. Então não vieram na mesma... Só de consideração. Só de Às vezes nem disso.
Então, cara, por que eu começo aqui? A gente, no nosso primeiro bloco, entre influências, integrantes e gostos musicais. Aqui na minha frente temos o Bruno, temos o Léo e temos o Rubens. Por que eu começo? Quem se garante a falar sobre isso? Eu acho que toda vez quem começa falando isso, sou sempre eu. Acho que hoje o dia é do Léo começar É falando verdade, sobre né? isso. Eu sabia que ele tava olhando pra ti pra falar que ia ser eu. Ele foi bem nessa, ele foi bem Tipo, nessa. toda vez que a gente sai de qualquer programa de entrevista, o Léo fica reclamando depois. Pô, aquela pergunta lá primeira, deixa que eu falo. Mentira. Ele Aí- adora, Aí ele tira. adora o holofote, Eu essa acho que é a que A verdade. gente hoje deixou a deixa pro Podtoga só pra ele Vai, começar brilha, com brilha, isso. Leonardo, Obrigado, vai. gente. Vamos lá, então, Xará, por favor, comece aí. Qual que é a pergunta mesmo? Cara, tem uma pergunta aqui bacana que eu quero então fazer pra Chico, pra começar a nossa entrevista, que é a tua formação pessoal, a vida artística, a tua descoberta sobre o ofício da arte. Mas aí tu pode ir falando dos teus colegas também, teus amigos, né? Tipo, quando tu encontraste Ótimo. eles e tal. Bom, o Bruno, quando era criança... Aham. Não, eu comecei a estudar música criança, assim, né? Sim. Adolescente, 12 anos. E curti e tal, era aquela vibe de hobby, tocava com os amigos na escola, não sei o que, mas ok. Aí saí da escola, fui pra faculdade, e aí no segundo ano de faculdade foi quando eu conheci o Rubens e o Bruno. Na verdade eu conheci eles pra entrar já na Joana Marte, porque o antigo baixista, o Davi, ele se mudou, e eu meio que assumi as bandas dele, a Joana Marte e também o Red Hot Cover. E aí... Tu és o Flea do Red Hot Cover. Eu sou o Flea Belém, dizem. Ele é o sub do Flea. É. E aí, enfim, aí entrei pra Joana, conheci os meninos e tal. E nesse processo, na Joana Marte, que eu acho que eu entrei ainda naquela mentalidade, né, de que eu curtia fazer música, era foda e tal. Mas tava ali, eu tava na faculdade, né, cursando fisioterapia, não sei o que, achava que ia ser isso. E durante esse processo, ao longo do curso e com a Joana, eu fui percebendo que, na verdade, eu queria que fosse mais que um hobby, mais que uma diversão, fosse realmente um ofício, né? Um trabalho e tal. E aí, tanto que aí eu me formei e nunca exerci, foquei mesmo na carreira musical, passei a estudar outras coisas, a gente veio também nesse caminho de se profissionalizar cada vez mais. E eu acho que é isso, resumidamente. Tá, mas essa é a tua história, e aí, Rubens? O que tu Nunca queria concorda? falar Tu... dos teus amigos? Tá, vou falar dos meus amigos então. Por favor, não. Rubens, fala da tua vida, vai. O Bruno vem de uma família de músicos, né? Que nem o Bruno fala nas entrevistas. É Vem de mesmo? uma família de músicos. A avó do Bruno era uma grande pianista. A mãe Sim. do Bruno é uma grande pianista. E eu ia falar uma piada com teu pai, mas aí eu pensei depois achei melhor não. Sim, e o pai? Cadê o pai aí nessa história? O pai do Ele não é Bruno, músico, ele só sabe tocar o terror. Tá, entendi. É muita onda. É muita onda. Então o Bruno já veio dessa formação de família, assim, mas ele gostava mais de rock. O Bruno gostava de rock. Apesar da família dele ser da música clássica, o Bruno gostava de rock. Quando eu quero tocar bateria e tal. Aí começou a gostar de Foo Fighters, ouvia Foo Fighters, tocava muito Foo Fighters em casa. Mãe dele desesperada, porra, meu filho, roqueiro, mas o Bruno tava lá. E aí uma hora, enfim, vai amadurecendo, né? Começa a ouvir outras coisas além de rock e tal. E aí começou a se interessar por música de orquestra, esse tipo de coisa. E aí saiu da escola, né, e foi pro Carlos Gomes estudar percussão e tal, e se formou agora, tá fresquinho, como percussionista pela Fundação Bacharel Carlos em Gomes, percussão. bacharel em percussão, isso mesmo. Pode que E além disso, o Bruno também, além de roqueiro e percussionista, também se descobriu como um ótimo compositor, né? Muitas das músicas da Joana são composições do Bruno, nesse disco novo, a maioria é do Bruno. Então, sempre que eu tô ouvindo um disco novo, assim, essa música, porra, que bad, Foi um negócio bem pra baixo, assim. é o Bruno. É o Bruno. É. Tu és o cara mais atormentado, traumatizado da banda. É isso, é isso. Toda banda tem, né? Tu ouviste que é tristeza, essa aí é do Bruno. É do Bruno. Porra, é e isso. tem umas músicas que me tocaram bastante. São tuas, então, aquela Eu sinto intenção muito, ali. cara. Não sinta. É bad, né? Ressoou. Mas a bad é boa, às vezes, pra gente refletir, cara. Isso é ótimo. Pode E aí, no crer. caso aí, o Rubens, e aí, qual é o papo dele? É o, Vai, Ziro. o oposto, o inverso. O Rubens, ele veio um caminho um pouco parecido, porque é um cara que tem aquela coisa do rock, né? Sim. Mas o Rubens, na verdade, foi aos 8 anos, ele foi no Café com Arte pela primeira vez, Com 8 anos. com o uniforme da O escola. Roberto deixou ele entrar, né? Não, o Roberto perguntou se ele era maior de idade, o Rubens disse que era. Sim, ele já tinha um bigodinho com 8 anos. 8 anos é o cara que foi meio precoce. Sim. E o Rubens, ele veio assim dessa Não formação foi, de... Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. 16 anos. Teve uma pequena diferença. O aí. Rubens, ele veio dessa Cheguei lá muito... com uniforme.
Aí... Não, aí, peraí, isso é verdade mesmo? Tu chegaste no com uniforme pra entrar no foi. Café com Arte? Foi. Meu pai Meio-dia, do era céu. meio-dia, assim, na verdade a gente queria marcar um show. Ah, Aí e a tu gente foste chegou lá. lá com o Roberto falando, a gente quer fazer um show aí. A gente é repetente, tem mais de Aí ele é 18. maior de idade. Aí eu olhei pro meu amigo e a gente falou assim, sim. E o uniforme dele. Aí a gente foi quando eu comecei a tocar assim na noite, foi 16 anos. Caraca, mano. Tem uma espécie de George Harrison do Belém, né? Porque o George Harrison também era de menor de idade com os Beatles, né? Ele é o filho do George Harrison com Kevin Parker. Essa que é Kevin a verdade. Parker, é meio parecido. E aí, mas assim, como é que ficou essa tua relação com a noite, assim, sendo de menor, tua família não pegou pesado contigo, assim? Saiu escondido sempre, de casa? Não, eu sempre fui muito incentivado em casa. Incentivado pra isso, cara? Pô, isso é foda, né? Porque, então, vocês são uma família de pessoas que Não, assim, envolvidas na música, né? tipo assim, quando eu era mais novinho, eu cheguei a ter aula de piano. Tinha aula de piano com uma professora lá do Carlos Gomes. Só que aquilo pra mim era o inferno. Era o inferno valendo, porque, tipo, ela neurava da hora que eu sentava na cadeira até a hora de sair. Ela queria que eu fizesse exatamente como ela mandava. E, tipo, a criança não entende muito bem aquilo. Então, aí eu pedia pra largar, mas eu sempre gostei muito de música. Tinha eu e a minha irmã, a minha família, todo mundo sempre, tipo, cantou e tal, sempre foi entusiasta. Meu pai tinha um excelente ouvido, tirava as músicas sem saber nada. E aí, isso eu era, não lembro quantos anos, mas eu acho que uns 5, 6 por aí. E aí quando foi com uns 9 já, eu comecei no violão. Aí daí eu não parei mais. Ladeira abaixo. E aí, tipo, meu pai me incentivava muito, ele me dava, tipo, guitarra, me deu bateria. Não, agora tu vai tocar bateria, não sei o que, ele dava uma bateria. Aí, Que tipo, bom. preciso ensaiar com meus amigos e tal, formava banda de colégio e tal. Aí ele dava um jeito de arranjava uma multiuso lá. Ele chegou a fazer meu pai era engenheiro eletrônico. E aí ele fez um pedal pra mim e tal, não sei o quê. Caraca. Então rolava esse incentivo de Teu pai fez um pedal, cara, de guitarra, cara. Qual foi o efeito que ele fez? Era um drive, Uma distorção, né? Era É o mais um fácil, drivezinho, no caso, cara. também, né? De fazer. Hoje no tutorial na internet o pessoal Assim, ensina na isso verdade, rapidinho. ele conseguiria fazer os outros tal. O que ele reclamava era de componentes, né? Dificuldade de achar os tinha, componentes. né? Tinha, né? Isso era mais ou menos que época, assim, do ano, assim? Tipo, 1900 e alguma Cara, coisa? 2000 já. Eu sou de 2000. 92, então isso já era 2006, assim. 2006, por aí, cara. Porra, pode crer, cara. Vocês são músicos, então, de uma origem familiar, no caso, né? Tem processo. Só que cada um dentro da sua própria margem ali. Enfim, não tem esse músico. Acho que até tem músicos na minha família, mas assim, não próximos a mim. Tão Então. próximos e tal. Mas o lance foi um incentivo, eu sempre fui incentivado. Nunca teve aquele negócio de, sabe, tipo, pô, já vai tocar. Pois é, mas isso é baseado no Vai que... fazer alguma coisa de verdade. Eu me formei em engenharia, sou formado em engenharia. Sim. E durante a faculdade foi o período que eu mais toquei na noite, assim, sabe? Tipo, meu segundo semestre de faculdade, eu tocava de terça a domingo Caraca, mano. da noite. Era Aí- guigueiro, então, né? É, Fazia foi gig mesmo, né? Pode Tocava de crer. terça a domingo e de manhã ia pra faculdade, né? Vocês são colegas não. de escola? Como é que é o papo Então, de vocês aí? E aí? é, Fala, Bruno. Eu conheço o Rubens, acho, já faz mais de 10 anos agora. Aham. E o que rolou foi que eu, quando eu tava assim no segundo ano do ensino médio, convênio, eu montei uma banda com o irmão mais novo do Rubens e com o Kikito, que é um artista, tem a carreira dele Pode agora crer. aqui, né? Sim, sim. Solo. A gente tinha uma banda Uhum. e nessa época eu conheci o Rubens, aí já vi que ele tocava e nessa época eu tava muito buscando pessoas assim na mesma vibe, sabe? Que a galera do colégio não tinha essa vibe de tocar. Aí, Vocês quando estudaram onde? eu estudei no Nazaré, Sim. o Léo também, o Rubens estudou no Moderno. Ixi, quem foi que veio aqui que falou que estudava também no Nazaré, cara? Ah, Inesita. Falou também que estudava lá e tal, e passou pelo conservatório também, teve o mesmo trauma de professor que ficava enchendo o saco com 5, 10 anos de idade também. Cara, são coisas, são situações traumáticas que servem pra amadurecer. Olha, tipo assim, eu acho que quando fosse mais velho, assim, eu ia conseguir assimilar aquilo direito, mas criança não dava, cara. Criança não dava. Foda. Tipo assim, eu não queria ir pra lá. Apesar de gostar muito de música, eu lembro que quando era o dia de aula de piano, porque primeiro começou com a musicalização, era divertido, flauta, ela ia lá em casa. Aí depois tinha que ir lá onde tinha o piano, né? Que era na casa dela. Uhum. E aí, tipo, chegava no dia, eu inventava doença. Inventava um monte de coisa pra mim. Ficava com dor de barriga.
Caralho, tu é arrastado pela tua mãe, né? Pra ir lá pra assistir a aula. Mais ou menos, tipo, quando eu comecei a falar em casa como era e tal, tipo, a gente não gosta, porque era eu e minha irmã. Sim. A gente começou a falar, a gente não gosta por causa disso, disso, disso. Aí eles ouviram e falaram, realmente, melhor não. Melhor não. Só que ninguém insistiu assim, ou assim, isso já tava, a sementinha da música tava na tua cabeça? Porque, sabe qual foi o lance? Eu acabei de me lembrar desse detalhe. A minha mãe estudou no conservatório. Aí ela via isso. Ela foi aluna da avó do Bruno. A minha mãe foi aluna da avó do Caraca, Bruno. mano. E ela, tipo, tinha aprendido, ela lia com facilidade e tal, não sei o quê. E aí ela queria que a gente também aprendesse, né? A ler partitura, não sei o quê e tal. Aí foi por isso que a gente começou no piano. É tipo aquele papo de formação... como é que eu posso dizer? Formação extra classe, né? Tipo assim, Lá em casa a gente sempre foi muito de fazer isso. Eu participei de orquestra do colégio. Sim. Participei, tipo, por exemplo, esporte. Eu me meti em tudo, assim. Sempre essas atividades extracurriculares. Extracurriculares, isso Eu mesmo. me meti em tudo. E pra ti, Léo, isso rolou também ou não? A tua família te incentivou pra caramba ou não? A mãe dele é uma grande violinista, né? grande violinista, né? Então vocês Exatamente. são todos crias de músicos. Sacanagem. né? Eu não tô dizendo de que você não vai conservatório, dizer, cara. Não, minha mãe não toca nada, tipo, meu pai tocava, mas nunca, enfim. É horrível. Mas ela sempre me incentivou muito, assim, me apoiou e tal, bota até hoje, assim, muita Bota fé. fé, né? É. Pô, A família toda, assim. E tu trabalha direta e indiretamente com a música, né? Exatamente. Tá uma grande rede de TV, que é a TV Cultura do Pará. Dá um abraço pro pessoal da TV Cultura aí, Um na abraço, câmera. gente. A gente espera Pessoal muito... da rádio, TV, portal. É isso aí, a gente espera muito que o pessoal da Cultura venha... Segunda-feira tô aí, galera. Segunda-feira tá trabalhando, batendo ponto lá no dedo, né? É. A gente espera muito que o pessoal da TV Cultura venha aqui, cara, no programa, assim. A gente tá com a ideia de chamar umas pessoas aí pra virem falar sobre sua história, cara. Beto Fares, Regina também. Pô, Beto, aqui. Regi, com certeza. A Keila Monteiro me emprestou o livro Balanço do Rock. Sim. É um livro limitado, uma edição que quase ninguém tem, né? Eu tô lendo assim, mastigando esse livro com farinha. Bem, assim, escrevendo muita coisa, porque quando vier a entrevista com eles, eu quero... Sente aqui, o que foi que aconteceu em 1996 aqui? Conta essa parte do livro, sabe? Isso é um especial Pode do crer. livro. Eu quero com eles aqui. E, mano, poxa, cara, finalizamos nosso primeiro bloco, assim, cara. Eu só queria encerrar falando, foi bem rápido. Olha, a gente harmonizou. A gente tá tendo essa dinâmica aí. Eu só queria finalizar com uma perguntinha, que era sobre, depois que vocês juntam a Joana Marte, isso é mais ou menos ali em 2015 mesmo? No lançamento do primeiro EP de vocês Então, e tal? Como é que é? Quando eu tinha Vai dar briga. quando eu tinha a banda com o irmão do Podcast Rubens. Teve que a galera segurar, viu? Foi mesmo, é? É esse assunto delicado. Aqui temos 2 caras aqui pra segurar vocês, e 3, mais um. É bom não segurar, que agora tá sendo filmado. Olha, cuidado Já que vira conteúdo. E aí pô. já vira um Vai corte. ser divertido. já vira um Enfim, corte. quando eu tinha a banda com o irmão dele e com o Kikito, depois de um tempo ele entrou na banda. E aí a banda ficou sendo nós 4 e o Alan, que é da Blind for Giant. E aí a gente passou, fez uns shows, passou uns anos tocando. E no final dos ensaios, assim, o Rubens virava pra mim e falava: "Ei, toca isso aqui, me acompanha aqui." E eu achava que era música nova pra banda, né, da época. Só que já era as Era um músicas da golpe. Joana, era um golpe. E já tava me puxando pro novo projeto, assim. Porque apesar de eu tocar nessa banda aí, tipo, não era... Não era o projeto dele, né? A minha né? intenção não era, tipo... Enfim, eu sou irmão do Jaime, a banda era do meu irmão e tal, e eles, tipo, se conheceram aí. E aí eu lembro que eu entrei a primeira vez quando o Bruno viajou pra fazer um intercâmbio, e eu fiquei substituindo o Bruno na bateria. Caralho, Aí eu toca fiquei, a bateria tocando, mesmo. eu fiquei tocando no lugar dele, e aí quando ele voltou... Eu fui pro baixo, a gente fez um Foi show pro tocando baixo. Aí depois a gente falou, não, vamos fazer música autoral e tal, não sei o que. Falei, beleza, eu até fiz umas músicas pra essa banda. Fui pra guitarra, ficou eu que quis na guitarra, o meu irmão ficou só cantando. E a gente chamou o Alan pro baixo, né? Só que assim, já era. A minha ideia já era ter um projeto que eu ia tocar mais música psicodélica e tá mais doidices, assim. Então, E foi nessa que ele... Que seria o meu projeto mesmo. Que ele começou a me chamar pra ensaiar, e depois de uns 3, 4 encontros desse pós o ensaio da banda antiga. Sim. Aí que eu, mas e qual o papo dessas músicas? Não, é outro projeto, bicho, não sei o que. E aí que a gente começou a montar, inclusive... Eu um dia- gravava, levava o celular, gravava, eu tocando com ele. E aí um dia desse eu encontrei uma foto do final de 2014 ainda, que foi a primeira demo da Joana Marte. Pode crer. Na sala que a gente usava pra ensaiar, que era na casa do avô dele. Aham.
a bateria montada, os microfones lá e tal. A gente gravando a primeira demo de duas músicas que entraram no primeiro disco ainda. Aí em 2015 a gente começou mais a tomar forma e tal, e aí... Aí entra o Léo depois, né? Do Davi sai, né? Isso. E você entra. A gente fez um show só com o Davi. Foi, cara. Foi um show Fez só. um show com o Davi, ele foi embora. Vocês conversam com ele ainda hoje, cara? Sim. Ele se arrepende ou não de ter ido embora? Porque a banda... Não, acho que não. A liga dele A liga dele era outra, né? E ele tem uma ótima pizzaria, inclusive. Ele se tornou empreendedor, empresário e tal. Não que vocês também não sejam da música, né? Mas ele se tornou empresário toca pra caramba. Ele é um excelente muito, músico, é um monstro. excelente pizzaiolo. É verdade. E é isso. Rolou, o Léo entrou. E desde o início foi engraçado crer. o Léo. Ele indicou o Léo pra entrar na banda, né? E viajou. Aí a gente foi, eu adoro contar essa história. A gente foi fazer um primeiro ensaio com o Léo, né? Uma audição, um teste. E aí? Isso não era bem um teste. Meu irmão, o Léo já entrou na sala pálido, tremendo assim. Ele tava muito nervoso, a gente ia tocar as músicas, ele se tremia. Aí quando eu lembro benzinho, terminou o ensaio. Mas peraí, Léo, tens uma ressalva aí. Esse aqui traumatizado de conservatório, o outro aqui. Não, e tipo neto e filho de musicista eu não de conservatório. conhecia os dois. E assim, o Rubens... Ele não sabia disso. Então não saca de pressão. Eles sacam de pressão de conservatório, porque eles viveram aquela realidade. Não, tipo assim, eu não conhecia os dois. E o Rubens, ele sempre foi um cara muito sériozão. Tu olha ele na rua, assim, é um cara sériozão e tal, meio... Então, o pouco contato que eu tinha, eu ficava, mano, esse bicho aí, ele é tipo... Ele é brabo. Ele é badass e tal, porra. Aí eu, ficava meio amedrontado com ele, saca? Meu irmão, isso aqui se tremia. Quando terminou o ensaio, a gente saiu do estúdio assim, foi o Léo pra um lado, eu e o Rubens pro outro, assim, falou, e aí, bicho? Aí ele toca legal, né? Mas, porra, agoniado, nervoso, né? O bichinho, né? Nervoso. Não, porque, tipo assim, eu esperava muito menos, assim, né? Eu esperava muito menos. Ele começou a tocar, ele tocou as músicas, legal. A gente já esperava pior. Aí chegou lá, ele tocando tudinho e falou... Tipo assim, ele errava uma coisa ou outra. De nervoso. Que não dava pra ouvir direito na gravação. Um negócio que era só chegar ali e falar assim, não, não é assim, é desse outro jeito. Era tipo um negócio simples de resolver, assim, sabe? E aí tocou lá, legal e tal. E aí, no final... ele foi o único que fez o teste ou teve outros que passaram? Porque na real não era bem um teste, né? Mano, a gente já queria levar ele já, mano. Tu já tava... O Davi tinha falado super bem. A gente já queria, tipo, botar pra frente o negócio, precisava urgente, assim, de alguém, sabe? E aí, os primeiros shows do Léo com a banda já foram em São Paulo. Caraca, e a gente vai deixar isso pro segundo bloco. Eu só queria finalizar, então, perguntando uma coisa aqui que tá no celular, da nossa pauta. Claro, o Rubens, tu falou que o projeto todo começa com a tua intenção de fazer um rock mais psicodélico, uma coisa mais diferente e tal. Sim. Como é que foi pra colar esses dois nessa proposta aí? Porque eles também tinham essa mesma... Não. Essa aventura toda assim. Como é que foi pra convencer esses dois aí? Vou dar real. O Bruno, ele ainda era muito enraizado no Dave Grohl dele. 100%. Mas apesar disso, ele... Não, mas ao mesmo tempo tipo eu sempre assim, gostava das mesmas coisas. Porque é tipo assim, o Bruno, ele... Apesar do rock ser o papo dele ali e tal, porque o Bruno queria tocar coisa difícil. O Bruno, ele tem muito prazer pela tocada, assim. Virtuose, né? Ele é um cara então, assim que... nem tanto isso. Mas você assim, é mal de tipo baterista, assim, mano. Você tipo é mal de baterista. ele queria fazer as linhas diferenciadas, assim. Então, tipo, quando eu vinha com as ideias do Idice, dava muita abertura pra acontecer isso. Então, ele gostava. Sabe? Vazou, né? E o Léo, eu nem lembro se o Léo gostava de alguma coisa. Eu só tava ali, tava curtindo. Só queria tocar um som, né? É porque vocês não fazem isso hoje. Tinha muita coisa que o Bruno começou a ouvir depois, assim, que, tipo, as primeiras vezes que eu mostrava, tipo, o Bruno ficava, não. Eu não duvido, mas não lembro. A primeira vez que eu mostrei o terno pro Bruno... É verdade, isso é verdade. Ele não suportava, assim. E depois ele conhecia mais do que eu. Pode crer. Rapaz, Rapaz, essas influências de vocês, a gente vai falar disso no segundo bloco já, no desenvolvimento da carreira. Então vamos de música agora? Vamos fazer mais um momento aí, a gente encerra o primeiro bloco e começa o segundo. É nessa segunda que vai tocar o Léo. E vai cantar só também. Cantar? Por favor, não. Como é que é esse papo aí? Vocês vão tocar? Como é que é? Voz e violão, mas assim, é música tua? Como é que é? É porque eu sou o desafinado da Joana Marte. Cara, tu ias entender se tu já tivesse visto o Léo cantando. Mas eu vejo a tua voz muito boa, cara. Eu tenho uma boa voz mesmo. Falta só um incentivo, talvez. Mas toca aquela lá, você é assim, um sonho pra mim. Ele tem uma liga que toda vez que ele atende alguém que ele tava falando de trabalho, vai viver assim.
sem saber que está por vir. Contei a ti passos meio a meio, então sorri. Foi tudo tão feio, achei que sim. Parecia torto, uma bagunça só. Bate por ti num compasso estranho além de mim. Deve ser momento, claro que sim. Ou é só neurose, uma virose, é o fim, é o fim. As pessoas insistem em anunciar, mesmo que não chegue a fim, desenlace sozinho. Eu gosto. Volto a embaralhar e me encontro a pensar. Se é sorrir ou chorar, tanto faz pra mim. As escolhas são bem mais que um dom. As escolhas são bem mais que um dom. As escolhas são bem mais que um dom. Tanto faz pra mim. Isso aí. E Leonardo, que porra é essa, bicho? Cara, eu tô aqui de boa, na hora que eu viro pro lado, esse aqui tá vermelho. Como é? Não, é porque quando veio aquela parte que tem o Bruno começou a me cutucar. Aí me deu vontade de rir, mas eu segurei. Aí eu pensei, vou olhar pro Bruno. Quando eu olhei, ele tava olhando pra lá, saca? Aí eu fiquei fudido. E eu não entendi nada porque também. Tem um efeito logo no início da música. Eu conheço, desenlace, essa música é muito boa. Um efeito logo no início, que no ensaio o Léo faz. Aí ele quis fazer aqui agora. E a gente sempre dá risada. Ele quis fazer aqui agora. Aí aconteceu isso aqui. Mas era pra ter feito, pô. Pessoal, vocês estão acabando de ver aqui na nossa frente um contato de amizade entre três integrantes de uma banda. Como é que funciona por dentro aí a questão de ensaio, de fazer, de não fazer. A cara do Rubens. Sacanagem. Eles te trollaram, Rubens, nessa tua apresentação. Mas assim acontece sempre, cara. Eu tava rindo, eu tava olhando pra cara do Léo aqui, eu tava querendo rir por tua causa, sabe? Eu quase que eu faço assim, para de rir. Mas se eu fizesse assim, ia ser pior. Ia ser pior. Eu ficava só olhando com olhar de reprovação. Gente, não, a quinta série rolou solta aqui, mano. A primeira foi foda. Mas a nossa diretora aqui sabe muito bem o que é isso, viver com um mundo de quinta série. Ela também produz uma banda aí, a banda do Leandro, Steam Frogs também. Sim. De vez em quando ela solta essa aí, parece quinta série, os caras também. Pra mim, banda é o seguinte, quanto maior o número de integrantes, pior é o negócio. Mais baixa a série, né? Mais baixa a série. Quanto maior o número de pessoas, pior que o negócio fica, né? E olha, mas é sempre assim, cara, esse é um clima de descontração que eu acho muito foda, assim, de banda, porque
Você se sacaneia, mas é porque vocês sabem muito bem os momentos da passagem da música, essas histórias todas que envolvem o trabalho de A vocês, gente né? já sabe o que cada um tá pensando na hora que o bagulho começa, é isso que dá vontade de rir. É, exatamente, é isso aí, cara. Olha, vamos voltar aqui então pra nossa nossa entrevista aqui no segundo bloco, cara. E a gente vai falar já disso. Então, a gente vai vendo já nesse processo de realização de carreira, de criação que vocês têm, né, no caso. Essa música que toca abaixo de executar, Rubens, muito bonita, cara. Eu vou até colocar na descrição do vídeo, pro nosso público assistir o videoclipe dela, Desenlace, é uma música Não, muito o nome foda. dessa música é Bagunçada. Porque É bagunçado, tu fala do Desenlace. Isso. Aí eu confundi com Desenlace, cara. Mas o Essa- Desenlace também é uma música muito boa, né, cara? Sim. Vocês vão tocar ela? Dá pra tocar ela aí hoje? Dá pra executar depois? Pode tocar. Pode tocar? Não A gente tá aqui ia. pra isso. O nome Não do, ia, nome mas do programa pode é esse, tocar. né? Pode tocar, né? Pode? Pode não. Não tava programado? Vocês não estavam... Meu irmão, eu não ele ia toca- tocar. ele Eu ia toca tocar até do porque primeiro eu disco, acho se que tu quiser. é, tipo... Não sei, no violão, assim, talvez eu tenha outras que fiquem mais interessantes, Tá. mas eu posso tocar também. Não, a gente faz também uma versão pro Spotify, tocando ela depois, tal, de boa. E eu queria falar sobre isso, cara. Voltando pro nosso papo, essa união de vocês, cara. Essa relação que vocês têm, que é uma relação muito legal, né? Muito amistosa e tal. Que envolve até brincadeiras e ninguém, tipo, fica sentido, né, com isso. Vocês são artistas... Ou não? Vocês ficam sentidos com isso? Que isso? Cadê a postura, porra? Não, ninguém fica sentindo A gente com tem um nada, problema em né? levar as coisas muito a sério. mesmo? Isso é recorrente. A gente tem dificuldade na hora de falar sério, entendeu? É mesmo? É essa palhaçada Nossa, o eu devo tempo tá horrível no todo. vídeo, todo vermelho. Então, cara. Mas, cara, a gente tem muito essa brincadeira. Os caras brigam direto aí, ó. A gente tem muito essa brincadeira. Aham. E na real, principalmente quando se fala em contexto de banda, porque a gente vê muita gente falando, porque na banda a gente só brigava. Isso a gente não tem real de briga mesmo assim de banda. O que a gente tem é de vez em quando um ficar de saco cheio da cara do outro mesmo. Isso é normal. Pois é, mas isso é normal em qualquer convivência intensa, né? Mas eu acho que a gente se dá muito bem, na verdade, principalmente como banda, assim, é. Pode crer. Eu tô percebendo, cara, vocês têm uma relação de amizade, assim, que é... Pode-se falar que é de quinta série, dane-se, mas, assim, é uma relação muito, muito saudável, muito boa, assim, saca? E eu queria saber se isso tem a ver com a maneira de vocês comporem o trabalho de vocês. Como é que é? Quem é a Gênese criadora? Tu falaste, tu compõe algumas músicas também, mas na estruturação da intenção de artística, assim... Por exemplo, vocês fizeram o primeiro EP de vocês em 2015, né? Depois tem um em 2017, depois tem 2018, enfim. Aí eu queria saber, nesses processos de criação, de gravação, quem tem mais poder criativo aqui da banda? É o Rubens, é tu, Não, é é o Léo? democrático. É democrático, cara. É. O que acontece, eu já falo de como é o processo mesmo, mas já respondendo mais diretamente a tua pergunta, se tem uma posição de produtor com a palavra final é o Rubens, assim. Só que mesmo ele... Ele tá te olhando com uma cara de produtor mesmo, assim, a pose dele. Mesmo ele Tô suave. é super aberto. Eu acho que a gente preza muito por isso, porque sabe, se a gente for querer muito priorizar a sua ideia em cima da do outro, não vai dar certo. E a nossa ideia é tentar um produto final legal, não um produto pessoal, né? E tendo isso em mente, o processo funciona... É muito gostoso. Não tem nada de troca agressiva, assim, um querendo... De imposição. Isso, esse não, papo, não né? tem isso. Por exemplo, já indo ao contrário da outra pergunta, falando agora do último álbum, Aham. as minhas músicas eu fiz só melodia e harmonia no violão, o Rubens a mesma coisa as dele, e a gente se juntou pra fazer o arranjo já, pra produzir. E foi esse o processo. A gente ficou, acho que 1 mês indo pra casa do Léo todo dia. Todo dia, de manhã, almoçava junto, voltava a trabalhar depois. Esse clima de amistosidade que vocês têm é por causa disso, então, né? E dava certo, cara. A gente ficava o dia inteiro junto, era divertido. Às vezes, quando não tava fluindo, a gente ouvia alguma coisa, ia só trocar uma ideia. Mas era sempre assim, tá, quem tem alguma ideia pra essa aqui? Eu já tenho isso aqui. A gente começava por esse caminho. Não é legal? Pô, não é legal mesmo? Tá bom. Porque tem uma coisa, assim, que eu queria botar aqui na pauta, no nosso segundo bloco, cara. Dentro do release de vocês, cara. Tem uma pessoa lá que é importante pra caramba pra cena, que é o Damaso, né? Tipo, ele dá uma ilustrada no que é o som de vocês, sabe? Ele fala da voz do Rubens, ele fala das estratégias de harmonia que vocês utilizam, e aí tem o que? Sintetizadores, tem não sei o que. Ele faz um release de jornalista competente, né, cara? Tipo, põe um negócio assim como se fosse muito foda. Isso é ótimo pra banda, Sim. né? Só que eu queria saber de vocês,
por que são só vocês três? Porque quando a gente fala de rock psicodélico, a gente pensa em bandas como Yes, cara. Né? A gente pensa em bandas como Pink Floyd, a gente pensa em bandas... começou, né? Tipo, no início tinha o Pratagi tocava teclado com a gente. Pode crer, sim. era o É mesmo, é? Porque eu tocava bateria na Zero Mo. Tocava com eles na Zero Mo. Porra, tu é baterista da Zero Mo, cara. Tipo, eu fiz alguns shows com eles. Tu tocaste no Rock in Rio Guamá 2013? A Zero Mo? Ele entrou depois, já fez Entraste Cirrasmo. depois, com a fez galera. Cirrasmo. Eu fiz Cirrasmo, eu fiz a gravação do disco. Eu que gravei o disco. Sim. E tipo assim, porque eu não sou baterista. Então, tipo, eles queriam alguém pra tocar, não sei o que. Na época eu tava tocando, eu já tinha tocado naquela banda lá que eu falei antes. E aí, eu não, tipo assim, eu não me considerava da banda, assim como o Pratagi não se considerava da Joana Marte. Tipo assim, ele quebrava troca de o galho e favores, quebrava né? o galho deles também. Entendi. Só que acabou que eu fiz vários shows com eles. E eles também, o Pratagi também fez altos shows com a gente. Pode crer. Vocês são... porque é muito foda isso, cara. Vocês conseguem se segurar muito bem no palco, só vocês três. Então, aí, tipo assim, nessa época a gente era... vamos fazer um som meio Pink Floyd, não sei o quê. A gente sentia falta toda hora daquele pad rolando, sabe? E aí? O cara toda hora segurando a harmona nos timbres mais molhados, assim, digamos, né? E eu sempre tocava com bastante efeito, tinha uma porrada de pedal que eu ficava pisando o show inteiro. É aquele lance da saturação que eu falei, né? Pra crescer o som e ficar ele bem preenchidão. E né, aí, tal. tipo... Depois a gente queria um tecladista mesmo que fizesse... Vestisse a vestisse a camisa. camisa da banda, virasse um integrante mesmo, né? E dividisse as despesas e tudo. E aí a gente colocou o João Normando, que foi quem tocou teclado no primeiro disco com a gente, nos shows do primeiro disco. Mas o João, ele não é integrante, né? Não, então, ele era integrante. Ele era era? um integrante da banda, eram 4. Joana Marte eram 4 pessoas. E aí ele foi fazer um intercâmbio, não foi nem intercâmbio. Fazer um mestrado, Foi pós, doutorado. mestrado. Passou numa assim. pós, alguma coisa, ele foi estudar fora. Quando ele foi estudar fora, a gente começou a tipo, tocar os três, né? A gente já tinha feito Cirrasmo com ele? Não, né? Não. Não, A gente, quando ele foi embora, a gente ainda cogitou. Falou, beleza, ele vai embora. Quem vai ser o substituto? a gente E aí a gente ficou... A gente ainda ficou nessa de procurar alguém, Dificuldade. porque a gente não imaginava tocar nós três só. Exatamente, não Só que passava eu pra nossa já cabeça. tocava com uma galera, tipo, com base e tal. Desde a época da gig, da noite, já tocava, tipo, com bateria com metro e rolando base. Não tem teclado hoje no show. Dispara o teclado. Dispara no sync, né? Aí tá. Faz o VS lá. VS. E aí, tipo, quando foi com a Joana, eu já queria fazer essas loucuras também, porque o Tênis Impala tocava com base, não sei quem toca com base, não sei quem. Também queria, tipo, pra deixar cheiaço, sabe? Já aquele show mais profissa. Sim. E aí, tipo, meio que foi a dificuldade de arrumar um substituto, casando com essa vontade Foi, que ele já tinha. Falar, então beleza, então sai o Normando, entra a SPD. Entra a SPD. O Bruno, né, se empolgou. Sim. O Bruno se empolgou e falou, então eu vou pegar uma SPD, que é a que a galera usa, né? Pois é. Nosso o grande sampler. Ferpinha, que eu via desde moleque lá no Mormaço, tocando Jogava isso, né? De as boa, bases, a negócio base. cheião, eu falava, mano, é isso que eu quero pra mim também. Pois é, aqui atrás de nós temos o Leandro Xavier aí, que cena. Eu confundo, cara. Por que Leandro Xavier, cara? Tu não tem Xavier no teu nome, não. Leandro Xavier é só... Tu tem certeza que tu não tem Xavier? Teu nome de RG, né? De cena, né? Leandro Senna é meu nome artístico. Cena artística. Cara, o Leandro, ele é baterista, ele também toca na noite, é produtor musical e tal, aqui atrás. Ei, Leandro, como é que é esse papo de usar esse esquema na noite, assim? O pessoal usa muito, cara? Tipo... É bem melhor porque... Assim, pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro é Já bacana exclui uma porque galera. isso É isso. isso meio que anima uma galera, né? Então, só um exemplo que eu tô fazendo, eu tô tocando na noite aí também, tocando sertanejo. É só eu na bateria eletrônica, um menino no violão e a cantora, né? Só que a gente solta o sample todo preenchido. Tudo assim, preenchido, de base, preenchidão, né, cara? É tipo assim, tem os prós e tem os contras também, sabe? Tipo, tu fica mais amarrado, dependendo de como tu fizer o show, tu fica bastante amarrado, mas às vezes é isso que tu quer. É ficar amarrado, Showzinho fazer umas amarrado transições, mesmo. tu vai ver o show dos caras tocando sertanejo por aí. 4 músicas disparadas e uma toca na outra, tem as transições. É isso que eu queria saber, que a curiosidade que eu tenho é que, assim, o rock psicodélico, ele vai, assim, tipo,
ele surge numa década, que é a década de 60, que você tem toda a licergia, a parada do sexo, drogas e rock and roll, né? E ele vem como uma flecha cortando a música quadradona, né? Que era o rock and roll, aquele 4x4, de 4 notas e acabou, né? Então isso até se destaca a partir daí um outro gênero que é o progressivo, como uma extensão desse psicodélico que é mais lisérgico, menos preocupado com estética, com essa questão de mais experimentador. Como é que vocês trabalham então essa visão da estética do psicodélico dentro dessas abordagens tecnológicas da música que vocês usam, né? O VBS e tal. É possível criar dentro disso, assim, num show ao vivo? Tem uns momentos de fritação, que a gente chama, né, cara? Basta querer. Basta querer, dá pra criar sim. Então posso dizer que vocês usam de maneira mais criativa aquilo que o pessoal do sertanejo é mais... Porque tá tudo ensaiadinho, tudo fechadinho, tudo amarradinho, então, né? depende. Como é que é show, isso? Por exemplo, a gente vai fazer um show agora, a gente vai tocar com um trio de sopro. Dá um bug na No cabeça, show mas é do assim teatro mesmo. existe a presença. Tem o trio de sopro e percussão. Sim. E aí a gente não vai disparar a música, por exemplo, tipo, na estrutura que ela é mesmo e tal. Então o que é que fica na SPD? A gente não vai ter tecladista. E o disco tem alguns teclados que a gente quer levar pro ao vivo. Só que nós três tocando, não dá, né? Não falta mão pra teclado. Então o Bruno chega com a SPD dele lá, eu faço os cortes dos acordes e em alguns momentos pontuais o Bruno dispara os acordes, dispara algum efeito que tem pra aparecer, e aí os caras do sopro garantem o deles lá, não sei o que, sabe? Mas também a gente tem o nossa versão de show que Nosso formato que trio. é fechadinho, que somos nós três de fone com 1 metro, Sim. a música começa aqui e termina aqui. Tava legal. Mas isso cara. dá pra gente também mexer. Dá pra trabalhar Dá pra fazer várias coisas e, tipo assim, tu pode cortar, por exemplo, só a parte A, parte B e parte C. Eu quero repetir a cena no final. Corta só o loop da parte C e dispara. E a gente já fez isso algumas vezes. Pode crer, cara. É uma psicodelia meio que Porque eletrônica. na mexe verdade, hoje em dia, a gente não tem mais toda essa pegada do psicodélico. Vocês estão agora indo pra um caminho mais... Isso foi uma coisa Esse disco, ele já é bem menos psicodélico do que o outro. que a Joana surgiu com essa proposta, né? Sim. E aí no início a gente queria tocar as loucuras, ele falou que queria tocar coisa difícil e tal. Só que já no processo do primeiro disco, que foi um processo um pouco demorado, a gente já perdeu um pouco essa vibe. A gente já diluiu um pouco. No primeiro, ainda tem muito disso no primeiro disco. Mas a gente já tinha diluído um pouco. E aí pro segundo foi quando realmente a gente transitou dessa coisa. A gente prezava muito pelo instrumental, né? Sim, cara. Passou tem música com pouca disso. letra, assim, se perceber, tem música que eu canto rapidão, assim, e música. A gente passou disso pra valorizar a canção mesmo. E eu acho que foi Sim. um processo pessoal de cada um que a gente convergiu também pra essa mesma ideia. Que começou a dar muito valor nisso da canção. O público de vocês, cara, desculpa, o público de vocês entende essa mudança? Eles estão acompanhando isso? Eles têm reação? Cara, a galera que nos Reagem acompanhava. Tem muita gente que curtiu pra caramba. É um ou outro que ainda lembra, assim, de vez em quando fala, aqueles shows lá do Zig e tal, que vocês faziam, muita onda, e aquela voz mais lá atrás, cheia de efeito, que não dá pra entender as palavras, né? E tal. Tem uma galera que gosta mais dessa vibe, mas eu acho que a maioria curtiu muito essa... Nessa essa época, tinha gente que falava, pô, muito legal o show. Não entendi nada que o Rubens cantou. E aí a gente... E não... Assim, E era a proposta, né? Era a proposta. E essas críticas não foram motivo da gente ter transitado. A gente transitou porque a gente quis, né? Quando a E gente aí tava fazendo o show, né, quando a gente lançou o primeiro disco, a gente já não tava nessa vibe. Só que demorou tanto que... Mas o que aconteceu com vocês? Que vocês tentaram mudar isso? Vocês Não, então a gente amadureceram, não cresceram, tentou, só começaram rolou. a ouvir natural, mais outras músicas e É tal. mais essa vibe, tipo, tu vai começando Porque a fazer no- outras coisas. No release e tal. vocês têm esse lance. E eu queria muita curiosidade de saber... de onde surgiu essa ideia de fundir o baião com rock? Pior que essa é das antigas. Essa é uma das músicas das Essa é antigas, das- né? Essa é das antigas. E aí, como é que vocês saem disso Cara, pra um Quando outro... eu fiz essa música... uma outra história, cara. Quando eu fiz essa música, aí eu acho que eu ainda não tinha nem começado a fazer os ensaios com o Bruno, assim, depois do... Eu deixei ela ali no meu gravador, no celularzinho que eu tinha.
Aí ficou ali. E eu fazia um negócio no meio dela que eu queria, tipo, tentar imitar umas vibes daquela de violão do Lenine, assim, sabe? Sim. Um negócio super swingado que ele fazia, só que eu não sabia fazer igual ele. Era isso. E aí, tipo, quando a gente tava já ensaiando com a banda, com o Davi, com o Pratagi, lá na casa do Davi até, aí eu mostrei pra eles a música. E a gente foi estruturando ela na hora ali, tocando Numa Na hora que ele jazzão. tocou, me E quando remeteu a um baião. quando eu puxei essa vibe da parte que eu Lenine e tentava tal, fazer tipo sim. Lenine, aí o Bruno foi começando a interpretar dessa forma aí, que era o baião. E aí, e tu, Léo? O Léo ainda não era, Ainda tava Isso era o Davi. O Davi Costa. E o Davi, né, que ele ouviu já de primeira, já Já foi em cima, né? entrou na E gerou na uma coisa liga. muito, assim, no final, o resultado final qual é? Novos baianos, total. É, pra Nessa estruturação, Pode assim, crer. saiu uma outra talvez coisa, né? indiretamente, Com Indiretamente. certeza, né? Cara, pode porque crer. nessa época eu ouvia bastante. E aí, depois disso, cara, vocês começam a ir pra um... Posso arriscar falar aqui pra vocês? Vocês estão numa linha um pouco mais pop. Sim. Pop Sim. alternativa, uma coisa assim mais ligada a uma música mais É, global, eu tenho- mais globalizada, no sentido... Saindo um pouco dessa estrutura regional, eu acho que talvez. isso foi consequência. Você não dialoga muito, né, com o regional, né, cara? Tem algum incômodo em Não. relação a isso? Não. Não, nenhum. Nenhum? Mas eu acho que isso foi muito consequência desse lance que o Bruno falou da mensagem. Tipo assim, quando tu queres dar o foco pra mensagem, pra canção, né, e tal. Por exemplo, a nossa voz hoje em dia, ela é muito mais na frente, na mix. Ela é muito mais na frente. Tem refrão, Sim. eu não tinha nenhuma música com refrão antes. É mesmo. Então, tipo, quando a gente traz esse papo de querer falar alguma coisa assim, mais claramente e tal, eu acho que isso já vira mais pop. Pode crer. Na mesma hora. E isso também aproxima vocês, cara, de outros artistas, não só daqui, mas também brasileiros, né, Sim. cara? Eu queria comentar sobre essa questão das turnês que vocês vão fazer. Essas turnês, elas ocorrem depois dessa mudança ou antes já? Naquela configuração do psicodélico mais raiz de Não, vocês? isso é mais raiz. Vocês já Foi. estavam fazendo turnê, tocando lá fora, então a galera conheceu vocês naquela pegada, né, cara? É. E aí vocês conheceram bandas nacionais. Eu lembro, na verdade, do show que vocês fizeram aqui em Belém com o Terno, lá na Casa do Fauno, não foi? Foi vocês que fizeram Joana Marte, não foi? Com terno? Casa foi? do Fauno? Não foi? Ih, rapaz, tô ficando Não. louco. Não, o Terno tocou no Zig, mas Foi. o Terno tocou sozinho no Zig. Foi. O que a gente foi, que a gente conhece, Foi foi vocês, o Teco. O Teco que era do Rancor e da Sala No Espacial. Rancor da Sala Espacial. Que ele veio tocar aqui, a gente já se conhecia de São Paulo. Fui eu que Que a gente arranjei o que a gente show. tocou junto lá em Fui São eu que Paulo. arranjei. Sim, Sim, sim. sim. Eu quero que vocês Só comentem um você. pouco mais sobre isso agora nessa parte da entrevista. Como é que vocês conseguem fazer essa agenda de shows lá do Sudeste do Brasil? Que é uma coisa muito difícil para bandas daqui do Pará, cara, conseguir isso. Como é que vocês chegaram lá? Assim, tipo, vocês fazem esse show lá no... Essa primeira vez eu tinha um amigo que fazia gig comigo aqui, que é o Sim. Dan Ortiz, era baixista aqui. E aí ele tava morando lá, eu não sei se ele já tava no Macaco Bong não, né? Não, ele tava morando lá em São Paulo. E aí ele conheceu uma galera, assim, envolvida com um cenário, né? Que fazia show, arrumava uns showzinhos e tal. E ele queria fazer umas festas lá. Aí ele falou, epa, venham pra São Paulo, que a gente faz uns shows aqui. E eu já ia, Tava aí no eles- caminho, bora. botou eles na mala Aí e foi a foi. época do show do Gilmore, eu ia pro show do Gilmore. Essa que foi a real, eu ia pro show do Gilmore. Pode crer. E aí a gente aproveitou e, vamos ficar lá, a gente faz uns shows lá. A gente foi tocar em Avaré, Sim, Interior de tá, São eu Paulo. li isso No antes, rolê eu de fiquei lá. E impressionadíssimo. na né? segunda vez, aí já foi porque eu já fiquei amigo do Mancha. Sim. Quando o Mancha veio pra cá, pra Belém, eu e o meu sócio, o Marcel Barreto, lá da Budocaus, Budokai, sim. a gente foi almoçar e tal, e aí o Marcel me apresentou pro Mancha. Fiquei amigo do Mancha, hoje em dia somos todos muito amigos do Mancha. Pode crer. Somos, né? Também. Que Pela Cirrasgo eu que eu também, conheci ele lá, que foi que foda. também tá na Budocaus lá com a gente. Ficamos assim, fiquei super agradecido. E aí, por ele. tipo assim, ele abriu as portas pra gente lá, pra tocar na casinha. E aí a gente também conseguiu um show com o Dan, não foi? No Pico do Macaco, que era onde tinha o estúdio do Macaco Bong. Pode crer. A gente E foi foi em isso. Campinas também dessa vez, A né? gente fez Foi isso. Campinas. A gente também, por nós mesmos, tentamos, tipo... É muito disso, assim, a gente na primeira vez tinha o Dan Ortiz que ajudou, na segunda tinha o Mancha, tipo assim, que eram contatos muito bons que abriam portas,
Mas também parte disso é tu indo atrás, tu tipo sabe, assim, caçando o lugar. Vê a cidade, vê Porto Alegre. Quais são as casas noturnas de Porto Alegre que recebem banda E entra em independente? contato. E entra em Vocês contato. mandar Manda um e-mail, material. manda Cara, material. a gente tá afim de fazer show, e aí? A gente tá afim de fazer show aí, qual é? Aí se o cara falar, vem, Porra, a gente vai. legal. Muitos assim, tipo, até tiveram interesse, alguns não rolaram. E vai indo, alguns nem falam nada, alguns falam que não. Pode crer, cara. Quando começou a É uma ideia, pandemia, a tentativa gente e erro. ia pro A Nordeste. gente ia fazer o Nordeste também. que nem E já falaram. tinha umas casas que, Porra, tipo... pode ser que tava até que a gente selado. podia até se encontrar E aí lá. também, tipo, tu conhece as bandas do lugar, tenta fazer junto com uma banda o local. ideal e é tal. esse. Legal, O ideal é esse esse. papo é esse, né? E vocês conseguiram fazer isso quantas vezes, cara? Já assim. 2 vezes. Acho que foram essas 2 vezes foi que a gente foi lá pro São Viagens Paulo. e tal, pra São Paulo e tal. Nessa segunda vez, inclusive, foi o Kikito junto. É verdade. A gente fez, tipo, uma noite paraense lá no Mancha, com mais uma banda de lá. Tipo, o legal é tu chamar uma banda que já tem o público, Sim, cara. né? Que já Conhecida, tem de uma banda grande e tal. conhecida e tal. Mas nem tanto, senão não vai topar. E aí a gente chamou lá uns caras que o Mancha até indicou pra gente. E aí fizemos uma noite lá Isso na foi casinha, legal. na final da casinha. E o público de lá recebeu bem o trabalho de vocês? Vocês Muito sentiram bem, isso, muito cara? bem. Cara, foi lotado. foi Cara, muito massa. tipo, e vai abrindo portas, por exemplo. Não, e a gente tocou num dia que tava, tipo assim, cheio de produtor. Cara, a gente ficou amigo da galera do Bugarins por causa disso, ficou sabe? Caralho. E aí quando eles vieram em Show. Belém, a gente já troca ideia e tal. Pô, lembro Pô, de vocês, mandaram do show de mensagem. vocês. Quando Sim. eles chegaram em Belém, o Dinho me mandou uma mensagem: ô, tô em Belém. Onde é que eu posso tomar um açaí? Eu nem tomo açaí. Porra, não faça uma desfeita dessa, Eu né, não tomo cara? açaí. Então Aí essa- ele mandou Leve mensagem, ele lá onde é no que eu tomo ponte do açaí, chegue lá, Não, eu faz sei aquele... onde é, Aquela eu sei onde chapa eu falei paraense pra lá, ele. que vem com camarão, vem com charque, Bateu vem... até a Mas- broca agora. A Não dá só o vibe- açaí pro cara, né? Ele falou, olha, tu vem pra Pará? Você chegou no Pará. Não, eles foram no Kombu e tal. Ah, tô bem Deram um rolê, servido. deram um rolê. Dá um rolê legal. Eu acho que a o vibe combo é essa, bom. tipo, é meter a cara, pegar 9 nãos em um sim. Nesse um sim tu já conhece uma galera que te apresenta pra outra galera e... É isso aí, Rolou. cara. E, mano, é muito importante fazer amizade com as bandas, cara. É isso Aí, tipo mesmo. assim, não é só o produtor, sabe? Você tem que mirar no produtor que é dono daquela casa. Não, você tem que mirar nas bandas que vão tocar Pode contigo crer. também, mano. Não tem como. Pode crer. Esse apadrinhamento, cara, ele rola realmente entre bandas, cara. Eu acho, assim, muito forte isso. Porque quem indica uma banda pra tocar em tal lugar é outra banda. É outra banda. Né? Não é produtor, não é esperar de produtor, é outra banda. Só que chegar, cara, assim, a construir essa amizade, ela envolve o quê? Ela envolve primeiro fazer musical, tipo, comunicação, conversa, às vezes um bate-papo tomando uma marcelada, uma cerveja. E os caras gostam até de olhar no olho, assim, de ver, sabe, essa vontade, o brilho nos olhos, de tu falar do teu trabalho pras pessoas, né? Isso é muito legal, cara. É o que eu tô vendo aqui de vocês, apesar do cara tá limpando o olho dele aí. Mas esse brilho Se nos olhos é emocionou. muito foda, cara. É muito foda, muito bacana. A gente sempre dá esse toque aqui na entrevista quando a gente percebe que os caras falam alguma coisa importante. Ah, pode Esse foi um bloco, acho que foi o bloco mais sério, né? Que eu vi que vocês até mudaram de postura, assim. Não, acho que a gente já riu o suficiente, saca? Já só, riu o suficiente. Só o que eu tava me segurando agora, pra não rir naquela agora que hora. vocês começaram a entrevista. O cara tá rindo, deu tocando, sabe? Eu vou voltar a rir só semana que vem, ou na próxima música. Bora ver. Então é isso, olha, pra gente, a última pergunta desse bloco é uma questão assim que fica muito a critério de cada um de vocês. Eu sei que o Rubens é o frontman da voz, enfim, e é uma pergunta um pouco mais direcionada pra ele, mas se vocês quiserem também intervir, fiquem à vontade. Que era... no banheiro também. A gente pergunta assim, cara, é uma dica pro nosso público. O nosso público do canal, ele é um público que tem um nicho, né? Que é uma galera que curte música autoral, que frequenta. E alguns são músicos, alguns são membros de grupo de banda, que estão começando, alguns já estão na carreira há algum tempo. Por favor, cara, tu pode dar alguma dica para quem quer começar assim a carreira da composição, da voz, alguma coisa que deve ser feita para quem quer fazer o trabalho próximo do que vocês estão fazendo, em termos de vocalização, de composição, assim, tu tem alguma coisa a falar sobre isso? Fale sempre a verdade. Nada mais que a verdade. Seja verdadeiro. Não, cara, eu acho que assim, o que ajuda muito. A cara do Léo. A cara do Léo. Ah, não deixa de ser, né? Deixa É de ser. verdade. É porque toda vez que o Léo pede um conselho, alguma coisa, eu falo, Léo, Essa é a resposta. fale a verdade. Fala a verdade. Mas passa por muito do que a gente acredita. Sim, cara. É porque só funciona quando é de verdade, sabe? Pode crer. Mas assim, eu acho que o que ajuda muito na composição e tal é tu meter a mão na massa no sentido assim,
influências, vamos dizer assim. Não basta tu ouvir. Tu tem que tocar o que os caras tocaram lá, ou tipo, ficar brincando com o jeito que tu canta, até tu achar o teu lugar mais confortável, assim. Sim. Pelo menos comigo, funciona muito de eu, tipo, ter tocado várias coisas e aquilo tá muito mais na minha mão do que no meu ouvido, Entendi. saca? Então, às vezes eu tô, tipo, ouvindo pra caramba uma banda, um estilo de música, mas quando eu vou compor, não reflete. Não reflete. Se eu não tiver na mão, não reflete. Pelo menos pra mim, é assim que funciona. Então, tipo assim, quando eu comecei a compor, foi quando eu comecei a tocar muitas coisas, assim, sabe? Tipo, ficar mesmo toda hora tocando e achei meu caminho. Léo, pra ti, tu pode... É mão na massa. Coisa, falar? O conselho é mão na massa. Sobre mão na massa, né? Pois, sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Cara, porque a gente vive uma geração de jovens hoje que há um emparelhamento muito grande da internet, sabe? De método pra tudo. Como você aprender a tocar tal música? Aí, não tô tirando o método dos músicos que se dedicam a isso também, né? Que vão pra internet pra assim, né? querer ensinar alguém, né? Também, que esse propósito até mesmo de criar uma carreira de negócio, um plano de negócio baseado na internet também nisso. É viável, cara. É muito bonito isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de padronização, de caixinha, né? Então, tipo, vocês são uma banda que se arrisca, coloca coisas novas, apesar da estrutura ser bem amarrada, né? Agora a gente teve a oportunidade de abrir a caixa preta da Joana Marte, em termos técnicos, né? Então, você usa um VS mesmo, você usa... E tá tudo bem, cara. Tipo, o que é mais legal... Dá um trabalho da porra pra fazer. O que é legal é isso, que, primeiro, tira o véu do preconceito que isso não pode ser usado no rock. Isso é usado no rock, tá? Eles estão fazendo isso. Que é uma coisa que geralmente se vê em outros estilos musicais mais populares, mais industriais, né? E vocês têm isso também. E já quebra esse preconceito a partir daí. E outra coisa, né? Como tu falaste, cara, seja verdadeiro, aprenda a tocar, ouça as coisas e não fique tão bitolado naquilo que você tá estudando, tá vendo. Porque aí tu não sai do quarto. Tu fica um cara cada vez mais preso no método, sabe? E isso é um tipo de intenção minha na pergunta, que suscita esse tipo de resposta. Eu achei legal uma resposta nesse sentido. Cara, eu acho que também, tipo, não ser literal, assim, sabe? Sim. Eu acho que quando a gente vai ouvir música, tudo que a gente tá esperando é que as coisas não sejam literais, sabe? Quando vai cantar, vai verbalizar as coisas, quanto mais literal, menos musical, na minha opinião, ela soa. Pode crer. Isso foi profundo, né? Tentar Mas é uma forma única de falar aquilo, né? Sim, sabe? É porque às vezes Sim. o cara, tipo, ele cria uma metáfora na cabeça dele, e quando tu ouve, tipo, tu fala assim, caramba, isso foi muito simples de pensar, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não pensei nisso antes, saca? Tem alguma E frase de e alguma música tua que aquilo- tu percebe isso, cara? Tu possa falar Cara, assim? tem um negócio muito legal que o Bruno fala em Solidão, que é tipo assim, minha camisa eu já nem quero mais, se for pra ter um pouco de paz. Tipo assim, ele tá falando que, tipo assim, pode ficar, sabe, com essa camisa aí. Desapego, né? Tipo, fica com essa camisa só no Mineure. Tipo Sim. assim, que ele tá falando. Só que ele não falou, fica com essa camisa, mas no Mineure. Sacou? Ele falou de um jeito muito mais legal, muito mais musical. Eu acho legal o Bruno te olhando assim. e Não, com uma- porque, tipo, às vezes o Bruno tem essas sacadas muito boas, assim, Ele é mais introspectivo de da banda. metáforas, né? assim, sabe? Eu sou Que, tipo doido, assim, doido. é tipo esse negócio de tu pensar, tipo, é um negócio tão simples que ele falou, só que ao mesmo tempo, tipo, só ele que poderia pensar naquele momento disso ali, sabe? Pois é. Tem alguma música de vocês, assim, que toca o público nesse aspecto, assim, tipo, Solidão é dois. dos comentários virem até vocês, assim, poxa, essa música eu ouvi. Acho que desenlace. Tu acha mais? Eu acho que o Desenlace Solidão A2 eu já ouvi muita gente falando. Acho que desenlace a galera pega uma pisa. uma pisinha Uma aí. pisa, né? Desenlace é um refrão bem Qual o Eu refrão? acho- Qual o refrão de Eu Desenlace? acho que Canta. assim, desse disco eu acho que é desenlace, do outro eu acho que é Novo Lar. Novo lá é forte. Novo Lá é forte Novo também, Lar já eu ouvi. acho que a galera, tipo, ficava meio... Porque, tipo, é uma música que eu fiz com meu pai, que ia falecer, não sei o que. A galera ficava assim... E tinha gente no início que achava que era feito pra um... Era tipo um negócio de Romance, né? relacionamento, Um negócio de amoroso relacionamento e tal. amoroso. E tipo, nada a ver. Mas, né? Pode crer. Cada um com sua interpretação. Cada um com a sua interpretação. Cara, só ele falou isso da verdade, me lembrou que tu comentaste. Você não tem muito do regional, né? Canta pra mim. Canta pra mim. Desenlace, queria ouvir, né? O refrão de Desenlace é... O tom é esse.
Não é? Não diga que não viu o desgaste em mim, e assim eu me vejo sem saber onde ir. É só isso. É isso. Só que foi um refrão bem. Tudo clipado agora. Foi bem verdadeiro quando saiu, sabe? Sim. Mas sobre essa questão da verdade, tu perguntaste ainda agora sobre negócio de música regional, vocês não brincam muito, né? É porque não seria verdadeiro. Entendi. Não é, tipo assim, depois que eu comecei a estudar no conservatório, eu tive mais contato com carimbó, já toquei um pouco, mas não é uma parada que faz parte da minha vivência. Uhum. Nem de nenhum deles. Se a gente fosse tentar colocar, não ia ser verdadeiro, consequentemente não ia ser bom. E seria um pretenciosismo muito barato, ao ponto até de queimar o jeito. Assim, a gente... Tudo bem, cara. A gente vive numa geração, cara, de músicos que não tem essa necessidade. Uma vez o Prata Gil foi interpelado num programa da Cultura. Eu tava assistindo esse programa. Não, eu tenho que tomar uma ressalva aqui, que eu não posso falar na frente do Léo, que segunda-feira ele vai tomar uma invertida lá dos caras da Cultura. Mas assim, foi num programa da Cultura, eu não posso dizer assim, por razões éticas qual é, mas o patagista estava lá. E aí um dos entrevistadores falou pra ele assim, por que você não faz música regional? Assim, tipo, por que você tem... Aí ele ficou numa... É tipo eu chegar aqui e perguntar, Rubens, por que você não toca carimbó? Tipo, cara, mano, ele seria... Mas assim, ele... Agora, com toda a segurança, a gente tem total liberdade de falar isso. Mas, assim, o Prata Gil naquela época tava lançando o trabalho, o Búfalo ainda, né? Uhum. E aí, isso suscitou na pergunta do cara, o Búfalo é um animal do Marajó, não sei o quê. Mas, e aí, qual é o seu lado do regional? Você não toca aí? Ele ficou assim, não, porque... Eu entendo, cara. Foi uma pergunta escrota. Tipo assim, o cara ficou numa sinuca de bico, né? E o que eu vou responder aqui? Eu não sou regional, mas eu tô num programa da cultura do estado do Pará, né, cara? E eu sei que passa na cabeça assim. Eu fiquei, cara, a gente tem que ter muito jogo de cintura pra se sair desses tipos de armadilha, né? De pergunta. Uhum. E eu achei excelente a resposta de vocês, cara. Uhum. Verdade. Não é que eu tenha colocado vocês na armadilha, tá? Sim. É porque a gente tá aqui também dialogando sobre situações que são comuns, a gente também já passou por isso. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, e eu vou te dar como exemplo a Cirrasmo, que passou agora, a mentoria e tal, com os players e tal, com os mentores e tal, é que teve um que eu achei muito do caralho, que é o Guilherme Velho. Não sei se alguém já comentou pra vocês sobre ele. Um cara que também trabalha com produtor cultural no Brasil, fez projetos e tal, sociais. E ele tocou numa coisa pra Mobile, na época, que foi muito foda, assim, tipo, vocês não precisam fazer, porque vocês estão no território. Então, o que vocês forem fazer, mesmo que seja um rock pesado... E, gente, tem banda de rock pesado aqui. Que toca thrash, toca death, né? São estilos bem nichados, bem ortodoxos, né? E eles fazem esse trabalho. Sem colocar corimbó, sem colocar nada disso. E ainda assim são localizados, como o Brasil, como o Pará, como... Então, tipo, tem um lance do sotaque. A guitarra que tu toca... Às vezes uma palavra ou outra que, tipo, Forma remete de ao falar, dia a dia, sabe? Tô gravando um cara agora, o Anthony Epifânio, que era do Cinza, né? Não sei se era ou se é, que a gente nunca sabe. Nunca sabe se o Acho que o Cinza tá Cinza só vivo parou ou de... não. Eu acho que o Cinza só parou de ensaiar. Eles estão aí. Então. Quando eles voltarem, Aí, eles voltam. lá na Budocasa eu tô produzindo o Anthony, que vai lançar o primeiro trabalho dele solo agora. E tipo assim, não tem nada de regional. A sonoridade não é regional, tá? Mas numa música, do nada ele mete um égua, o que mais... Porra, mais paraense do que Tem isso, mais né? paraense do que essa representatividade do ego. Então eu cara. acho que tipo, tem por aí também, né? Do jeito que Pois ele é. fala, do sotaque. Sotaque, quando eu também falo de sotaque, né, mano? Ó, né, mano? Eu tô falando de som também, porque o que tá nos nossos ouvidos, cara, é o que representa a cultura do nosso estado. Tipo, tu vai ouvir com certeza tu já topou com um eletromédio. O Leandro, vou nem falar que ele trabalha numa rádio, né? Então tá em encontro com o ritmo paraense todo dia, porque ele querendo ou não. E pelas origens também, cara, dentro do conservatório Carlos Gomes, que é localizado onde? Em Belém do Pará. Então, você vai ter o sotaque musical ali. Eu sabe? tinha um professor, o Nelson Neves, que era regente da Amazônia Jazz Band, ele falava: ouvido de músico é esponja. E é isso, mesmo. cara. A gente ouve, é intencional ou não, a gente absorve aquilo. Não É tem isso pra aí, onde correr. cara. A gente encerrou então nosso segundo bloco. Vamos de música? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Pode ser sem rir agora. Viver assim, mesmo sem saber
Deixa eu ganhar pontos só contigo. Vê se eu me garanto com você. Hoje de manhã não dei nenhum pio no seu ouvido. Você ficou com frio, mas eu duvido. Falar que eu não te fiz sentir calor. Sei que nossos dias não são dias, viram horas, tudo passa, quase que nem dá pra ver. E até que nossos dias de repente já são dias, muitas horas pra gente acontecer. Olha só pra mim, diz que eu tenho os olhos mais bonitos. Deixa eu ganhar pontos só contigo. Vê se eu me garanto com você. Hoje de manhã não dei nenhum pio no seu ouvido. Você ficou com frio, mas eu duvido. Falar que eu não te fiz sentir calor. Sei que muitas vezes nesses mares encontramos novidades. E eu vejo que essas ondas vão levando meu barquinho e vou remando pra perto de você. Sei que nossos dias não são dias, viram horas, tudo passa, quase que nem dá pra ver. E até que nossos dias de repente já são dias, muitas horas pra gente acontecer. Perfeito. Vamos lá, então, o terceiro bloco da nossa entrevista agora com a Joana Marte. O Rubens acabou de tocar uma belíssima canção. Muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. E vamos fazer o nosso último bloco. É a pergunta que não quer calar. E todo mundo quer saber. E aí, aqui no milhão. a pergunta do milhão. Ai, meu Deus. Que, na verdade, todo mundo que vem aqui precisa responder um pouco sobre isso, mas são furos que a gente pode tocar daí em primeira mão, né? O que vocês vão fazer esse ano? Tem algum projeto ainda para desenvolver? Estamos em maio, né? Já quase em junho. E aí? E os programas e projetos a serem feitos, né? No campo da música, no audiovisual, porque a gente hoje parece que tá todo mundo convivido para essa ideia de artista multimídia, né? Não sei. E aí? Esse ano a gente Cara, tava pensando em começar um projeto maromba. um canal fitness. De repente, Não, cara, tomar uns venenos. tomar uns venenos. Cara, primariamente é tocar. Porque na real é isso que a gente mais gosta. A gente gosta de produzir, a gente gosta de fazer as músicas, mas fazer show assim é o tchan da Joana Marte. Eu acho que de muitos grupos. Deixa eu terminar, menino. Já quer Mas eu falar. tô só Já respirando. ia me interromper aqui, tá achando Eu tô muito só isso. respirando. E aí, porque antes, pré-pandemia, a gente tocava direto, né? A gente tocava bastante, era sempre o ponto alto da Ponto Joana, alto da- os shows. da shows, Os né? shows. E agora que com a reabertura, né, das coisas, a gente quer voltar a tocar Vocês não fizeram bastante. nenhuma live, cara, na pandemia, assim? Porque todo Algumas. mundo foi fazer live, né, Tanto cara? tocando como, tipo, galera conversando. Porque a gente... Conversando e tal. Então, eu senti bastante essa saturação de lives, na real. Tipo assim, Primeira tu semana. abrias o Instagram, primeira coisa lá em cima era live. Eu falei, "Ai, eu não Cacete. aguento mais live." E a gente até falou, pô, vai fazer live tocando? A gente ficou meio... E aí o que a gente fez, em época de lockdown, era semanalmente, né? Semanalmente a gente fez uma série que a gente chamou de Lives Despretensiosas, que a gente só batia papo.
falava de anime, falava de... O que a galera perguntava lá, a gente trocava ideia, falava do disco, tocava de vez em Algumas quando. músicas. Mas o principal era trocar ideia mesmo. Porque E- a gente sentia falta disso. Pode crer. Era um encontro de vocês com o público O que era mais chato possível. dessas lives é porque, tipo, sempre sobrava pra mim, né? Live, aí sou eu tocando. Eu toquei 2 vezes, sai daí. Teve uma que eu fiz, tipo, as bases valendo É assim, verdade. das músicas, sabe? Tipo, Caralho. eu tocava aqui com 1 metro aqui e rolando as E a bases galera juntos, tocando junto. sabe? A galera tocando dentro do meu computador. É. Pode crer, cara. Pô, vocês conseguiram se virar um pouquinho então, né? É, mas aí durante isso a- daí dá no saco. Dá um saco, É né? porque Não é isso que a gente- tem gente, eu vi gente se virando maravilhosamente bem, adorando, fazendo coisas incríveis. Não é a nossa vibe. A gente não... A gente fez porque tinha que A gente fazer, sempre mas... gostou muito de fazer show. E aí, então, esse ano, o show de vocês? Esse ano é fazer show. Eu Já- acho que já fizeram nossa show do vibe teatro? desse ano é Vocês tocar. fizeram um show do teatro, né? Que já rolou aí. Fizemos, já rolou. E aí, qual Foi é incrível. O que vai ser depois aí desse show do O que teatro? será? Cara, a que gente foi já esse tem show algumas aí? datas a serem anunciadas ainda, aqui em Belém. E já estamos com projetos de rodar pelo Brasil. De novo? Então, esse ano... Caraca. Eu acho que, É a eu ideia. acho que na verdade essa vai ser a vez que a gente vai de verdade. De verdade. Assim, sabe? Porque as últimas vezes... Com um disco Eita. lançado e tal. As últimas vezes que a gente saiu, era sempre um rolezinho aqui, tipo, alguns dias aqui, lá em São Paulo, ia, fazia interior, voltava. Agora a gente quer realmente fazer um Quer fazer um circuito. circuito. Vocês vão fazer esse circuito agora com esse último trabalho de vocês, né? A gente quer, né? Vocês podem falar um pouco desse trabalho aí pra gente? Podemos. Quem tem algo mais à vontade pra falar aí? O Léo, que não fala um tempão, vai lá. E tá Então, doido pra falar. É verdade, ele tá se coçando, né? Eu falo muito. A gente lançou um disco agora. Que é a festa de desapego. Mas não era o Léo que tinha que falar, poxa. Acho que a gente ia entrar numa Muito vibe completada. A gente lançou um disco agora. Que é a festa de desapego. E o nosso principal plano com esse disco, como o Bruno falou, é... Rodar. E esse foi um disco que ele começou a ser pensado, né? Na verdade, a primeira música, assim, a gente tocou ela em 2018, no Se Rasga, uma versão embrionária de Desenlace, a gente já tinha tocado. E, na verdade, desde essa época a gente vem vindo trabalhando nessas músicas, né? Vem surgindo umas aqui, outras ali e tal. Então foi um disco que levou um tempo no processo dele, assim, foi um processo lento. E quando a gente chegou e bateu o pé, tipo, beleza, agora vamos gravar. Vamos gravar, já tinha se reunido lá em casa, feito umas Feito todos prés. os arranjos, né? Vamos Tudo. gravar. Aí fomos pro estúdio, gravamos todas as baterias. No dia seguinte, quarentena, lockdown, acabou e tal. Caraca. E aí, o processo do disco, assim, tirando a parte da bateria, né? Ele se deu Home office. home office, todo mundo em casa. Até os músicos, tem, além de nós três, né? De apoio, né? A gente teve um trio de sopros, uma galera muito foda. Pessoal que gravou coro, de onde que eles são mesmo? Chile. Chile, teve o Pardal, também gravou corda. Então o processo foi todo mundo, ninguém se viu, ninguém se encontrou e tal. Então foi bem doido isso, atrasou mais as coisas, mas também tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? Discordo. Tudo acontece como acontece. Isso, perfeito. E enfim, agora finalmente a gente conseguiu lançar esse disco, né? E desde que ficou pronto o disco, ainda teve, tipo, não muita foi. pandemia pela frente. Porque o disco ficou É. Porque pronto em ficou pronto, 2020. tipo, a pandemia começou, ficou pronto em agora depois 2020. ficou pronto o disco. E a gente ficou Caraca. segurando ali. Só que, a gente ia fazer o quê? Tanto Vai que até lançar e fazer até show de lançamento em live? O cronograma de mixagem e tal que a gente tinha, e até atrasou. Mas, tipo, tudo bem, porque o que a gente ia fazer? Pode crer. Aí a gente tentou ir pra aquela estratégia de lançar singles, né? Pra, tipo, ir se mantendo ativo, foi lançando Sim. algumas das faixas do disco e tal. E foi bom isso. Foi super legal. Foi uma estratégia acertada. Foi super legal, foi a melhor estratégia que a gente podia ter tido, mas ao mesmo tempo a gente sentiu muito a diferença de lançar uma música podendo fazer show e rodar pela cidade, pode crer. ou lançar uma música com todo mundo trancado na sua E casa. ficar lá tentando motivar a galera pra... Sendo que tem uma porrada de gente lançando também live, não sei o que. Exatamente. Dá A gente atenção, não é dá uma- atenção pro meu disco, acabei A de gente lançar. não é Exatamente. uma galera assim, tipo, muito de, sabe, tá postando, não sei o que. Então a gente faz mesmo pelo trabalho. Não era tão natural. Agora é um pouco mais natural. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês em relação a esse último trabalho, que é uma coisa que vocês estão trazendo como tendência, eu queria que vocês também comentassem um pouco sobre isso,
Mano, o visual de vocês é muito top. Vocês trabalham isso, mesmo? Essa concepção Sim. toda sai da cabeça de quem? É de cada um ou A tem gente alguém que reúne e comanda chega É isso? coletivo. É coletivo essa reúne e parada. chega no É tipo assim, rolê. é ter, na hora da concepção do álbum, desde o início já ter entendido a importância de agregar o visual a isso. Então, montando o álbum, o nome, enfim, a identidade visual veio junto. Essa coisa das cores, essa coisa meio minimalista, visualmente Tem falando. algum significado das cores? Porque Não. elas são todas Eu acho que é melhor a gente não falar sobre tem. esse assunto. quentes e frias ali. Não Uma... Não tem Essa que é a verdade. significado. Não é, tem. É estético. É estético. É estético. A gente chegou nessa coisa do... Acho que o minimalismo é muito forte, mas é porque é simples, né? Sim. E a partir disso a gente trabalhou o que tem hoje. Mas foi assim, foi que 3 cores podiam ficar legais aí. E assim, a gente teve as ideias, os conceitos e tal, fazia umas ideias tipo, de como era a capa nos aplicativos de celular, como a gente pensava e tal. Mas também contou com uma galera muito foda, assim, pra compor com a gente, né? Fazer o design da capa, teve a Leila, o Gustavo, nas nossas roupas, o Vini pensou lá, tipo, ele pegou bem a nossa vibe, o Denis e o Paulo nas fotos. Isso, e aí recentemente já entrou isso que a gente até falou mais cedo, essa coisa de trabalhar com um profissional, que é muito bom, que a gente já tá beleza, estamos profissionalizando, estamos com esse conceito visual, vamos tocar isso pra frente. E aí agora já pro lançamento a gente começou a trabalhar com figurinista e cenógrafo. Tem a galera do audiovisual, que agora recentemente trabalhou o Denis Costa e o Paulo, que, cara, somaram demais, assim. Que foi isso, a gente senta, reúne, fala o que a gente pensa e deixa o profissional fazer o rolê dele. Claro, Faz aí tua vibe. Vai extrair de É. vocês isso, né, Então, cara? desde roupa até realmente material audiovisual que a gente vai lançar ainda, que já tá pronto, é tudo pensado nisso em colaboração com profissionais das suas áreas. Porque Vocês estão no controle criativo do processo. Sim, total. a gente tá no controle, só que a gente quis justamente também passar um pouco, não a responsabilidade, mas a divisão criativa da Tipo, coisa. dá pra quem sabe, assim. Porque a gente Sim. fica... A gente tava conversando sobre isso essa semana, disso do artista empreendedor, dele ter que fazer tudo, de ser Sim. publicitário, de ser isso e aquilo. E é muito bom tu só chegar com um cara que é da área e falar, faz teu rolê aí, cara. Também, né? A nossa ideia é essa, como tu enxergas isso? Aí o cara foi lá, fez nossas roupas, o outro foi lá, fez vídeo, então é maravilhoso. Bacana, cara. E também, tipo assim, essa galera agora, tipo assim, geralmente a gente trabalha com pessoas que a gente gosta muito, né, e que funciona bastante, mas, tipo, tem umas pessoas que funcionam mais ainda, sabe? E aí, tipo, essa galera que a gente achou agora, tipo... A gente tá com uma equipe, a gente tá com uma equipe tipo, muito acoplou boa. muito, assim, nesse rolê de visual, parece que foi muito fácil, todo mundo se entendeu muito rápido, assim, Pode crer. sabe? Cara, pode crer, cara. Vocês são uma banda assim que tá crescendo pra caralho. A mudança do visual de vocês é uma coisa interessantíssima. Vocês são todos amarelos, numa capa, aí depois tudo branco. Aí agora pode faz essas crer. cores variadas assim. A gente sempre então, buscou passar... Isso sempre Pra foi quem importante, tá. né? Eu que tô observando isso, eu vejo. Poxa, tem uma narrativa aqui de maturidade. Total. Tá crescendo, tá se desenvolvendo. Eu uma até coisa falei mais- do disco, mas já antes do disco a gente começou. A gente começou, acho que ainda em 2018. Pô, vamos pensar no figurino A gente pro só show. tocava de branco, né? A gente tocava tudo de branco. Só Tocava de branco. O Zig, os shows do Zig, a maioria a gente Tudo sai de branco. E aí quando dava, que também era só dependia da gente, ainda não tava contando com uma equipe, a gente tentava projetar alguma coisa, uma imagem, que aí ficava legal com branco também. Depois a gente já mandou fazer roupas pra fazer show no Sesc, que inclusive foi a avó do Léo quem costurou os nossos Foi o macacões. lançamento do nosso primeiro disco. Pode crer. A avó do Léo costurou uns macacões legais pra gente. Depois ela também costurou essas blusas amarelo mostarda que a Sim. gente tem. E desde aí a gente já vem trabalhando essa ideia. E aí quando a gente chegou, tá beleza, novo figurino. A gente não tá mais afim de botar a avó do Léo pra trabalhar ou de ficar indo atrás pra comprar. Então a gente falou, beleza, eu acho que tá na hora. A gente já vinha há um tempo tentando trabalhar com o Vini, que é quem tá fazendo essa parte pra gente. E dessa vez finalmente a gente conseguiu e rolou demais, assim. Eu acho que o Bruno falou isso agora, né? A gente tem muito isso de que o artista ele tem que ser multifuncional, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que muitas vezes a gente quer ter uma equipe e tal, muitas vezes não dá, enfim, aí a gente se vira como a gente pode. Mas eu acho que esse é um passo, tipo, ao profissionalismo, assim, tu começar a trabalhar com essas pessoas e
enfim, ter a tua própria equipe, gente que te entende, que tá envolvida com o teu trabalho também, que tu confia. Vestiu a E a camisa gente, da parada. e a né? gente viu nisso, tipo assim, não só a gente ter um resultado mais legal nas fotos, na comunicação, mas a gente consegue, tipo assim, poder se preocupar com outras coisas, fica mais relaxado com outras questões. Tipo a questão do show do teatro, que a gente contou com a produção da Soma, da Joelle, que permitiu que a gente tivesse saúde pra tipo, pensar no show, sabe? Legal. E o Vini lá cuidando do cenário das roupas, e a gente pode se preocupar com o que a gente realmente mais quer se preocupar, né? Que é em Ele fazer... se propõe a fazer. Exatamente. É o serviço de vocês, no caso, Esse né? negócio que o Bruno falou, que a gente tava discutindo um dia desse sobre esse negócio do artista empreendedor, foi uma postagem que eu vi, que eu compartilhei lá no Instagram, um monte de gente até veio falar comigo, que era sobre isso, sabe? Que, tipo, às vezes a gente, tipo, falta energia e tempo pra gente desenvolver melhor nossas próprias técnicas artísticas, né? Isso. Porque o cara tem que, né? O cara Pô, tem que funcionar pro mercado também. Isso, porque a gente tem isso que não serve pra sobreviver. todo mundo. Tipo, isso serve muito pra quem... Desculpa, vou dar uma minha opinião, né? Nessa questão. Isso serve muito para alguns artistas que têm total controle criativo. Geralmente um solo, ou algum que tem um nível de estruturação musical bem mais amarrado, assim. Trabalho mais voltado para um tipo de segmento, saca? E aí o cara controla o figurino dele, mas é só ele ali, tipo, acabou. Tipo, o resto talvez um dançarino ou outro tal, que é um artista ou um artista pop. Mas assim, com uma banda o negócio é muito mais complexo, porque envolve cabeças, Sim, pensamentos diferentes, entrar na vibe, cada um tem que entrar na vibe, sabe, do personagem ali e tal. Não, e é mais difícil tu chegar nas pessoas, assim, por exemplo, nas redes sociais, como, tipo, a Joana Marte, uma banda, chegando em alguém, pra, tipo, atrair aquela pessoa pra si. Eu, na minha opinião, acho que é muito mais fácil tu ser artista solo nessa hora, sabe? Porque a pessoa se identifica com a pessoa, sabe? O seguidor ali, no caso, ele se identifica muito mais fácil com Vocês são influencers digitais, cara? O Bruno é. O Bruno é. O Bruno Falando é nisso. famoso, o Bruno é famoso O no Bruno tem um TikTok. padre no TikTok que estourou aí. né? A gente vai botar aqui no card do vídeo, olha, na rede vizinha. Eu tive minha época TikTok, bombei no TikTok um tempo. Qual foi, rapaz, o teu Cara, TikTok aí? Fala aí. É o seguinte, é um quadro. É um quadro que eu desenvolvi depois de um processo criativo muito longo, que eu faço um dueto, sabe dueto do TikTok? Sim. Reagindo a uma receita de comida, e eu fico olhando, e no final da receita eu digo se eu comeria ou não. E é isso. É um papo meio Casimiro do Pará, E é né? Cara, é isso que é engraçado, porque eu comecei, antes do Casimiro. Casimiro estourar, eu comecei, Nossa. bombei no TikTok, e aí encheu o saco, eu parei de fazer. Caraca, mano. Aí depois, recentemente, eu acho que há umas 2 semanas, ficaram me pedindo pra fazer vídeo novo, aí eu fiz um vídeo novo, chegou em gente nova e falou, tá imitando o Casimiro. Aí eu falei, porra, tu que não tá ligado, meu irmão. Mas chegou no nível, tipo assim, de que a galera falava, a tua voz me acalma. A galera já ia pra, sabe? Tipo Outro rolê. assim, se envolveu. Tá muito valendo. lindo. Tá muito lindo. Desenvolve. Galera duetando vídeo com o Bruno falando, eu comeria isso. A minha Vamos passar pra namorada última pergunta, postou vídeo comigo no TikTok. Pra gente poder finalizar nossa entrevista aqui. Rapaz, eu curti pra caralho essa entrevista. Vocês gostaram da entrevista hoje? Foi Bastante. bacana, né, cara? Foi, Bem eu acho aberto. que foi uma das primeiras coisas que eu te falei lá fora, que eu gosto de trocar ideia, eu gosto de falar. Pode Então, crer, cara. Assim, deixa eu te fazer. Então, bora fazer uma pergunta final aqui que vai gerar mais a resenha dessas aí. Muitas teses. O que vocês estão achando dessa cena cultural, musical do Pará e em relação ao Brasil? Com vocês, da Joana Marte, assim, o que vocês observam no futuro? Tem alguma banda, algum grupo, algum artista que vocês estão, olha, esse cara aqui vai bombar, esse cara aqui... Tirando as lives do Bruno no TikTok, que são uma referência aí, mas por aí. Quem quer arrematar essa? Cara, eu não sei se, assim, tipo, se a gente tem essa capacidade, né, de dizer quem vai bombar ou não, mas eu posso dizer que a nossa cena é forte, tipo, é bem feita. Tem muita Ainda mais gente. que quando a última vez que a gente foi lá tocar em São Paulo e tal, eu, tipo, vendo a galera tocar, não querendo desmerecer ninguém lá, mas, tipo, A gente não fica pra trás, fica pra né? trás Esse que é o nada, rolê. velho. É difícil aqui em Belém. Eu falo muito isso também pela minha vivência na música de concerto, assim, né? Que a gente fica muito isolado aqui. E sem noção de se a gente tá no jogo ou não. Tipo, será que o que eu tô fazendo é legal? Tá num nível bom? Porque
A gente não tem muita ideia, muita essa troca. E quando a gente vai lá pra fora e entende, a gente fala, porra, tamo bem. A gente fica se botando pra baixo, falar quem faz de verdade tá lá em São Paulo, os caras são outro nível. E não é assim, cara. Não é tão assim, a né? gente tem um material humano aqui muito forte. O que falta, que aí acaba dando algumas diferenças, falta mais oportunidade aqui, que lá acaba tendo mais, e acesso a equipamento, a isso tudo, que aqui é mais difícil ainda, né, velho? É mesmo. Então- E tipo assim, esse circuito lá que já é muito consolidado, tipo, fisicamente é longe pra gente, sabe? Então, tipo, não fica viável pra Entendi. gente estar no meio do circuito deles. Então, eu acho que isso faz muita diferença no final de contas. Mas eu acho que a gente vem vindo assim numa vibe, num ritmo otimista, na minha opinião, porque Total. acima de tudo eu vejo cada vez mais a galera daqui procurando se profissionalizar, saca? Tipo, aprender a fazer, a enxergar a sua carreira como às vezes Vai viver assim, mesmo sem saber que está por vir. Minha camisa eu já nem quero mais. Se for pra ter um pouco de paz, deixo o armário todo e mais um pouco. Só me deixa ir, porque aqui não tem lugar pra mim. Se o teu sorriso não me acolhe mais, talvez tu já não tenhas mais apreço algum por nós, e juntos somos sóis. Teve início a solidão a dois. Teu sorriso não me acolhe mais, talvez tu já não tenhas mais apreço algum por nós, e juntos somos sóis. Teve início a solidão a dois, deixa pra depois saber quem o culpado foi. Olha bem pra mim, me diz o que sobrou, me diz o que faltou. Porque não posso mais mudar, não posso mais doar nenhum pedaço de mim. Isso me lembrou do melhor show da Joana Martins, que foi quando foi aquele teu só tu, voz e viola, tu lembra? Lá no Old School. Melhor show da Joana Melhor Martins show foi da Joana só Martins. tu. Foi eu e o João. Foi ele e o Ah, é João. tu e o João, verdade. Inclusive foi a primeira vez que a gente ouviu o Novo Lar. Ah, pode crer. Pode crer. Cara, pode crer. Bora, acabou a entrevista aí. Que vocês querem delícia. falar alguma coisa, falem agora no microfone aí, se vocês quiserem falar. Eu não comeria isso. Eu sei que o Bruno vai dizer Ele isso. nunca falou nenhuma vez. Ele sempre comia. Ele comeu todos esses programas. Eu sempre como. Sempre como. Sei que nossos dias não são dias, viram horas, tudo passa, quase que nem dá pra ver. E até que nossos dias de repente já são dias, muitas horas.